Bom, gente, agora a gente vai passar para a última parte da aula sobre spin, que é soma de spins de partículas diferentes, tá? A gente vai ver uma versão resumida deste assunto, porque é muito complicado falar tudo isso via vídeo, tá? Em aulas online. Mas vamos tentar fazer o que dá para fazer, né? Então vamos pensar nesse seguinte problema. A gente tem duas partículas de spin meio, tá? Por exemplo, no átomo de hidrogênio, o elétron e o próton. A gente sabe que o próton também tem o seu spin, né? É uma partícula de spin S igual a meio, assim como o elétron. Então eu posso pensar no spin total do sistema de duas partículas, né? Para simplificar, vamos pensar em estados em que o L do momento angular orbital é zero, né? Porque daí não tem momento angular orbital, né? Quando L igual a zero. No fundo é isso. Porque daí o valor esperado de L ao quadrado vai ser alguma coisa L vezes L mais 1, H cortado ao quadrado, né? São os autoestados, ou melhor, os autovalores. Mas se o L é igual a zero, é L vezes L mais 1, dá zero, né? Então não tem momento angular orbital, só tem spin, tá? Nesse estado com L igual a zero. Porque daí a gente pode focar no spin, né? Não se preocupar com as complicações do momento angular orbital também. Então a gente tem duas partículas, né? Os estados possíveis para duas partículas em relação ao spin são esses quatro aqui, né? Ou as duas partículas estão com o spin para cima, a primeira para cima, a segunda para baixo, vice-versa, a primeira para baixo, a segunda para cima, ou as duas para baixo, né? A primeira seta se refere à primeira partícula, a segunda seta à segunda partícula, por exemplo, né? Elétron, próton. A pergunta então é qual é o momento angular total do átomo, né? Vamos continuar pensando só no caso em que L igual a zero. A gente assim se restringe ao spin simplesmente. Para responder essa pergunta, né, qual é o momento angular total, a gente vai usar este operador aqui, que é o operador da soma dos dois spins, né? É um operador que eu posso criar, né? O spin total, basicamente, né? O spin total é a soma vetorial do spin da primeira partícula com a da segunda partícula. Sz é a projeção desse operador S sobre o eixo Z, né? E é o operador que tem os quatro autoestados daqui de cima, certo? Esses quatro autoestados aqui são os autoestados de Sz, ou de S ao quadrado, né? Bom, quando a gente aplica o operador Sz a este conjunto, né? Qualquer uma dessas quatro coisas aqui, né? Sendo que o operador Sz é o Sz da primeira partícula mais o Sz da segunda partícula, né? É a composição vetorial de S projetado na direção Z. E aí a gente faz as contas, ó, veja que o Sz 1 só age sobre o spin da partícula 1. Então por isso que eu coloquei aqui em evidência o Q2, que é a segunda partícula, que não tem nada a ver com o Sz1. Sz1 é o spin da primeira partícula. E a mesma coisa aqui, né? Eu coloquei em evidência o Q1 porque ele não tem nada a ver com o que acontece com a partícula 2 em relação ao spin. Agora, Sz agindo sobre o estado de spin gera o spin vezes o seu alto valor, né? H cortado M1 seria o ms da partícula 1. Então H cortado M1, Q1 vezes Q2, mais o Q1 que multiplica o H cortado M2, o ms da partícula 2, Q2. Né? Colocando o Q1 e Q2 aqui em evidência, né? O Sz aplicado a Q1 e Q2 é o M1 mais M2 H cortado Q1 e Q2. Portanto, a gente descobre, né, que o número quântico ms do sistema composto é simplesmente o M1 mais M2. O ms da partícula 1 mais ms da partícula 2 e o alto valor é isso vezes H cortado. Né? Tudo bem? Então, para qualquer um desses quatro estados, eu tenho o valor de ms dado pela soma dos ms de cada spin. Então, esse daqui seria 1 mais 1, perdão, meio mais meio, né? Meio mais meio, que dá 1. O segundo é meio menos meio, e o terceiro também, menos meio mais meio, os dois são 0. Né? E o último é menos meio, que nos dá menos 1. Esses são os quatro valores possíveis de ms para um sistema de dois spins, duas partículas com o mesmo spin meio, né? Com ms diferentes. Agora, não parece certo isso, por quê? A gente pode supor que a somar dois spins com S igual a meio resultaria em um
spin S igual a 1, né? Você pega uma partícula de spin meio, outra partícula de spin S igual a meio. O conjunto deve ter spin meio mais meio 1. S desse conjunto de dois spins tem que ser 1. Né? Quando S igual a 1, o MS poderia ser menos 1, 0 e 1. 3 estados diferentes. Né? S igual a 1 com MS igual a menos 1, 0 ou 1. Mas a gente tem aqui 4. Né? Então tem um estado extra com o MS igual a 0. Então esses dois estados aqui, tudo bem. Né? Os valores de MS são 1, 0 e menos 1. Só que tem um extra com valor MS igual a 0. Tá? O que faz com que tenha alguma coisa que a gente precise pensar no que está acontecendo. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que está acontecendo aqui. A conta não é fácil de... Não é difícil de entender, mas é difícil de explicar, tá? Por vídeo. Precisaria escrever na lousa. Então eu não vou conseguir fazer isso aqui por vídeo. Mas a ideia é aplicar o operador abaixamento aos estados e ver o que acontece. Tá? Vou fazer um caso aqui, ver se vocês entendem. Depois eu acelero e passo para o resultado final. Tá? O operador abaixamento, vocês lembram, né? O operador abaixamento age sobre um autoestado de SZ e gera um outro autoestado com um alto valor abaixado de H cortado, né? Lembram disso? Na aula sobre o operador abaixamento do momento angular, quando a gente falou de momento angular. Então, o operador abaixamento, neste caso, é o abaixamento da partícula 1 mais o abaixamento da partícula 2. Quando a gente aplica o abaixamento ao estado com MS igual a 1 aqui, né? O estado com os dois spins para cima, faz as contas, a gente obtém este estado aqui. Que reparem que é uma combinação linear dos dois estados com MS igual a 0. Tá? Bom, mas esse estado com os dois spins para cima é um estado com S total igual a 1, com MS igual a 1. Né? Então a gente pode indicar esse estado como 1, 1, além de indicar como para cima, né? Usando o exercício 7, que eu já falei para vocês que a gente ia usar várias vezes, para calcular o abaixamento em relação ao estado 1, 1, a gente obtém este bicho aqui, que comparado a este daqui, nos diz que o estado 1, 0, o estado com spin 1, S igual a 1, MS igual a 0, é a combinação linear desses dois aqui. Tá? Então eu já descobri que o estado 1, 0 é esta combinação linear. O estado 1, 1 é este estado aqui com os dois spins para cima. Da mesma maneira, o estado 1 menos 1 é este daqui. Tá? Aqui está o resumo. Tá? O estado 1, 1 é esse estado com os dois spins para cima, S igual a 1, MS igual a 1. O estado 1, 0 é a combinação linear destes dois, né? Com o spin S igual a 1, MS igual a 0. E o estado 1 menos 1, S igual a 1, MS igual a menos 1, é o estado com os dois para baixo. Tá? O conjunto desses três estados com S igual a 1 é chamado de combinação tripleto, né? Porque tem 3. Combinação tripleto de dois spins. Tá? Então a gente conseguiu identificar 3 destes 4. Né? Identificou esse estado aqui com os dois spins para cima com o estado 1, 1. Os dois spins para baixo com o estado 1, menos 1. Né? E uma combinação linear dos dois do meio nos dando o estado 1, 0. Tá? Então a solução aqui, a primeira parte da solução é essa. As três das opções, dessas 4 aqui, são estados da combinação tripleto, com S igual a 1. Sobra mais um, né? Ficou faltando, que é este estado aqui. Ó. Você pode tentar conferir que este estado é ortogonal a esses 3, né? Como deveria ser. Né? Autoestados de um operador hermitiano são todos ortogonais entre si. Você pode tentar conferir que isso daqui também isso aqui é ortogonal a estes estados. Fica como exercício, apesar de eu não exigir a entrega, tá? E este daqui é o quarto estado. Aplicando o operador abaixamento nesse estado, você vai descobrir que esse estado tem que ser o 0, 0. Tá? Ele tem que ser o 0, 0. Então este daqui é o estado singleto de um sistema de dois spins. Tá? De duas partículas com spins meio. Tá? É o estado singleto porque só tem um, né? Um único estado, que é o estado S igual a 0, MS igual a 0 também. Então, estão todos os estados aí identificados, né? Esses 4 estados aqui, na verdade, você pode escrever como esses 3 singleto, com spin S igual a 1.
e um estado singleto com spin S igual a zero, portanto o MS só pode ser zero. Tá bom? Existem mais etapas aqui na demonstração em relação ao S ao quadrado, mas eu vou deixar isso de lado, porque aí sim complica de vez para falar sobre spin. Aí quando a gente vai para spins gerais, aí sim que vira uma mistura completa, então eu não vou falar sobre isso, tá? É interessante do ponto de vista de física de partículas e física nuclear, é menos importante para a física do estado sólido, que é o que mais importa para o curso de engenharia física, portanto eu vou deixar isso daqui de lado, tá? Quem quiser, leia lá no livro do Griffiths, tá? Sobre estados onde eu tenho muitas partículas e eu quero achar quais os possíveis estados para várias partículas, tá? Mas não vou ser carrasco ou sádico a ponto de pedir isso em provas ou em lista de exercícios ou avaliações, tá bom? Tá então terminada a aula sobre spin. Espero que tenha sido interessante, não muito monótona e nem muito complicada. Mas é o que dá para fazer, é o que eu consegui fazer via vídeo. Tá legal, gente? Peço desculpas pela complexidade do assunto, isso não tem como evitar. Mas também peço desculpas pelo método, né? Que não sei se foi o mais eficiente de explicar isso, mas é o que eu consegui fazer. Tá bom? Até então a próxima. E qualquer dúvida me perguntem, tá? Tchau, valeu.